Muito bem, interessante demais. Moisés vinha numa sequência de compartilhar palavras e promessas de Deus para o povo que se comportou de uma maneira que conseguiu desequilibrar o homem mais manso da terra. E o Senhor vinha usando Moisés para fazer promessas atrás de promessas, para que o povo experimentasse o cumprimento daquilo que Deus já havia falado há quase 5 séculos. Como nós cantamos, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Agora é curiosíssimo nessa passagem, que depois de Moisés entregar tudo que Deus queria que ele entregasse de bom para aquele povo terrível, ele passa a orar mais uma vez, pelo que o texto dá a entender, e o Senhor diz para ele: chega de conversa, Moisés, o que está decidido, eu já te falei, você não vai entrar na terra. E eu imagino que aquilo deve ter gerado no interior de Moisés uma crise terrível, porque esse homem fora preparado por um longo tempo, justamente para ver acontecer o que estava às vésperas. O povo de Deus é a promessa que foi feita a Abraão se cumprindo, e o Senhor dá uma ordem para ele absurda. É quase como que o pai dizendo para o neném que toma o seu leite com Toddy: olha aqui, meu filho, a mamadeira está pronta, o chocolate do tanto que você gosta, 45 segundos no micro-ondas, está prontinho para você, mas você não vai poder mamar, você não vai poder tomar o leite. Foi mais ou menos isso o que o Senhor fez com Moisés. E nenhuma criança vai entender por que o pai fez um negócio desse, mas pode ser que é porque o leite tivesse talhado, azedado, quando o pai tirou do micro-ondas e o pai percebeu: está aqui, meu filho, mas você não vai poder tomar. E Deus, como eu e você já sabemos, Ele não explica tudo. Aliás, Ele não explica quase nada, porque senão não seria pela fé, seria pela explicação, seria pela vista, seria pela mera razão. Deus não explica quase nada sempre. Curioso, absurdo, louco. Moisés fora o único homem que pisou sobre a face da terra, nascido de homem e de mulher, com quem Deus falara face a face. Moisés foi o homem mais privilegiado que já pisou nesse planeta, segundo a Bíblia, que nós acreditamos que é palavra de Deus. Moisés foi o único que falou com Deus face a face. O nosso Deus, a quem chamamos de Pai, marcou a vida de Moisés, a dividindo em 3 etapas: 40 anos de estudo e preparação no Egito, onde Moisés se tornara catedrático em toda a ciência egípcia e na arte de governar. Eu acredito que você saiba que nessa época o Egito era a maior potência da terra, era o povo mais avançado da terra. Um exemplo são as pirâmides, que estão lá até hoje, com pedras enormes, que nos nossos dias não seria muito fácil movimentá-las e colocá-las no lugar onde elas estão com tanta perfeição. Moisés então se formou nas faculdades dessa maior potência, aprendendo de tudo e mais um pouco. Alguns estudiosos dizem que Moisés provavelmente fora preparado para ser o próximo faraó. Então Deus faz tudo exatamente na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, com muito mais detalhes do que nós possamos imaginar. Um exemplo foi o tempo em que Jesus veio. No tempo que Jesus chegou na terra,
toda a terra confluía para o mesmo lugar, para Jerusalém. Toda a terra praticamente falava uma língua só. Deus é um Deus detalhista. E Moisés passou 40 anos então se preparando e se tornando o cara no Egito. E aí depois então de formado, achando que estava pronto, ele quis trabalhar sem a direção do seu Criador. Por isso ele foi passar mais 40 anos no deserto, cuidando do animal mais bobo que existe. Qual é o animal mais bobo que existe? Ovelha. 40 anos cuidando de ovelha. A ovelha não dá para bobear, não dá para tirar o olho, tem que ficar o tempo todo de sentinela. Ela precisa ser guiada para comer, ela precisa ser guiada para beber, e de vez em quando ela também precisa de disciplina. Moisés passou 40 anos isolado no deserto, cuidando desses bichos tão interessantes, desenvolvendo habilidades, como eu já disse, para lidar com seres difíceis, e também desenvolvendo uma das virtudes mais raras de se encontrar em nós. Qual é a virtude mais rara de se encontrar no seu e no meu coração? Humildade. Moisés passou 40 anos lidando com um bicho difícil para ser treinado e também para desenvolver humildade. Você imagina, em 40 anos sendo treinado no deserto, cuidando de ovelha, e ainda assim, tornando-se o homem mais manso da terra, ele foi vencido pelo povo amado por Deus. E eu fico pasmo, irmãos, de constatar que por mais de uma vez, Deus decidiu acabar com o povo. E segundo o relato bíblico, Deus não acabou com o povo por causa da intercessão de quem? De quem? Vocês estão acordados? Então participe comigo, por favor. Deus não acabou com o povo por causa da intercessão de quem? Moisés. De Moisés. Teve uma circunstância que Deus falou: se afasta desse povo, vou acabar com todos e vou começar um novo povo através de você. Mas Moisés era um homem tão singular que ele disse: não, meu pai, não faça uma coisa dessa, porque vão dizer que o Senhor não é o Deus que cumpre as suas promessas. Esse é o povo que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Como é que agora você vai matar todo mundo e começar? Não, eu não quero ficar na história, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que eu seja um instrumento para que se cumpra a tua palavra, e a tua palavra é que o Senhor tiraria esse povo e daria uma terra para esse povo. Meu pai, risca o meu nome do teu livro se o Senhor tiver que matar esse povo. E o Senhor: então tá bom, Moisés, se é você que quer, eu sei que você não sabe o que você está falando, mas eu vou ouvir a sua oração. E Deus atendeu Moisés. E o texto sagrado que nós lemos, Moisés fala para o povo: eu não vou poder entrar na terra por causa de vocês. Sabe quem intercedeu por Moisés? Ninguém. E aparentemente Moisés ficou no prejuízo. 40 anos no Egito se preparando, 40 anos no deserto se preparando melhor ainda, e 40 anos lidando com o povo de Deus. Quais foram os anos mais difíceis da fase da vida de Moisés? O que você acha? Foram os primeiros 40 anos, os segundos 40 anos ou os terceiros 40 anos? A fase mais difícil da vida de Moisés foram os últimos 40 anos, quando ele estava mega, ultra, super preparado. Sabe por quê? Nós, seres humanos, não somos fáceis. Diga aí para o seu vizinho: eu não sou fácil não. Agora, para você ficar mais feliz, diga para ele: nem você. Porque vamos falar sério, né? Nosso prazer é falar: você não é fácil. Dizer eu não sou fácil não é fácil. Nós gostamos sempre de aprontar para o outro. 40 anos,
o top, um general, um homem habilitado para governar o maior império da terra. Mais 40 anos lidando com ovelha no deserto, no silêncio. O homem estava top. Tanto que quando Deus o chamou, ele falou: chama outro. E o ser humano mais preparado é aquele que não se acha, principalmente para fazer alguma coisa para Deus. Porque o prazer de Deus é ressaltar que bom é Ele, que poderoso é Ele, que quem pode tudo é Ele. Moisés estava pronto. E foi então viver os seus últimos 40 e poucos anos. A fase mais difícil de Moisés foi quando teve que lidar com gente que nem eu e você. Do Egito, Moisés precisou fugir. Estava bom demais. No deserto, ele precisou se esvaziar. E da lida com o povo, o próprio Deus precisou livrar Moisés. Do Egito ele fugiu, no deserto ele se esvaziou, e quando ele estava lidando com o povo, quem é que precisou livrá-lo? Deus. Me ajude, por favor, para ajudar o seu irmão a acordar e para não esquecer. Diga aí para o seu vizinho: nem anjo dá conta de você. E é por isso que o Pai mandou o Espírito Santo. Quem lida comigo e quem lida contigo é o Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo ministrar sobre a nossa vida, nós precisamos ler Bíblia e orar. E para ter vontade de ler Bíblia e orar, para ter força para ler Bíblia e orar, de vez em quando precisa jejuar. Mas Ele já resolveu tudo, Ele mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha quando nós lemos Bíblia e oramos. E jejuar de vez em quando é necessário, porque senão nós não temos vontade nenhuma de ler Bíblia e nem de orar. Coisas que só fazem bem, mas mexem com o mundo espiritual. Por isso há todo um complô, há todo um conluio sistemático maligno para que os cristãos não pratiquem algo tão simples e tão prático. Vou repetir: do Egito Moisés fugiu, no deserto ele se esvaziou, e da lida com o povo, o Chapolin Colorado não poderia ajudá-lo. Só Deus para livrar Moisés. E aí eu quero compartilhar 3 lições básicas que podemos aprender com o velho Moisés. Primeira, Deus escolhe quem Ele quiser. Deus escolhe quem Ele quiser. Trabalha na vida da pessoa para que ela desenvolva o máximo que puder. Deus escolhe quem Ele quiser e trabalha na vida da pessoa para que ela se desenvolva o máximo que ela puder. É impressionante, irmãos, que até quem Deus escolhe não recebe um chip espiritual fundido no seu coração, no seu cerebelo. Até quem Deus escolhe precisa se deixar modelar e precisa desejar crescer para chegar no ponto em que Deus queira, para que então a vontade do Todo-Poderoso se realize. Nós vemos isso claramente na vida do Moisés, porque nascia criança de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito no Egito, descendente de Abraão, tanto que o faraó chegou à conclusão: vamos matar os meninos, porque senão daqui a pouco eles terão um exército mais poderoso que o nosso. Mas as parteiras, enchidas de coragem pelo Espírito de Deus, decidiram não matar ninguém. Mas com Moisés foi diferente. Ele não só não morreu, como ele foi ser criado pela filha do faraó. Deus escolhe quem Ele quiser, e Ele trabalha na vida da pessoa para que ela se desenvolva o máximo que puder. Você acredita que você é escolhido ou você está aqui por acidente? Jesus diz que Ele nos escolheu.
E Ele nos escolheu para dar muito fruto, fruto que permaneça, para que Deus seja glorificado. E é curioso que essa linguagem de Jesus, do dar fruto, é acompanhada também por uma máxima que diz: quem não dá fruto, Ele corta fora. E quem dá fruto? Quem dá fruto, Ele poda. Ou seja, não tem como ser usado por Deus sem sentir alguma dor, sem passar por algum sofrimento. Quem não quiser passar por algum sofrimento, vai ficar sempre no mediano, sempre no medíocre, sempre na imaturidade. Diga para o seu vizinho: a escolha é sua. Deus escolhe quem Ele quiser, mas todo escolhido pode permanecer do jeito que está ou do jeito que estava quando Deus o chamou, porque Deus não obriga ninguém a crescer se a pessoa não quiser. Isso ficou claro quando nós estudamos a vida do Abraão. Não foi à toa que demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa, porque Deus só pôde fazer quando ele estava preparado para cumprir o que Deus queria que ele fizesse na vida do filho. Então, Deus escolhe quem Ele quiser. E agora, no tempo da graça, todos nós somos escolhidos, todos nós somos reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, todos nós. Isso não vale um aleluia? Então você, do jeito que está, com pouca fé, com muita fé, muito limpo, meio sujo, meia boca, boca inteira, do jeito que você está, você foi escolhido. E você vai continuar do jeito que você está, se você quiser. Se você deixar, Deus vai trabalhar. E Ele trabalha para que você se desenvolva o máximo que você puder. Não podemos esquecer que Deus respeita os teimosos, sim ou não? Respeita. Quer teimar? Fica aí, lambendo ferida. Quer teimar? Fica aí, namorando o pecado. Quer teimar? Fica aí, do jeito que você está. Mas quer crescer? Obedeça. E eu vou te levar além, diz o Senhor. Segunda lição básica: o tratamento de Deus nunca será, preste atenção, o tratamento de Deus nunca será para arrancar ou destruir o que Ele mesmo deu condições para se adquirir. Tudo que Moisés aprendeu no Egito, quem sabe com poucas exceções, ele usou para tirar aquela multidão de lá, para conduzir aquele povo no deserto, para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia com aquilo que ele estudou. Capacidade de redação, capacidade de governo, capacidade de liderança. Ele precisou reconhecer que a missão que estava dada a ele não poderia ser realizada somente na sua força e na sua decisão. Precisou sim, mas o tratamento de Deus nunca será para arrancar ou destruir o que Ele mesmo deu condições de se adquirir. Deus trata a pessoa a fim de que ela aprenda a depender dEle, a contar com Ele, a colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, porque a vontade de Deus não é que ao assumirmos a sua vontade, a nossa vida vire uma desgraça. Se tem uma coisa que me dá ânsia de vômito, é encontrar principalmente gente que trabalha integralmente para a obra de Deus, compartilhando que é um peso infernal trabalhar para o Deus, dono do céu e da terra. Se tem uma coisa que me dá ânsia de vômito, é ver cristão reclamando e lamuriando para não cristão, que a vida está difícil. Gente, tem privilégio maior do que ser habitado pelo Espírito de Deus? Não tem. Ontem, numa breve conversa com os jovens, eu estava dizendo que nós que somos habitados pelo Espírito de Deus, temos o privilégio de não viver guiados pelo sistema. Numa das coisas que desde o começo dos tempos
é forte e está cada vez mais forte sobre a humanidade, e é um dos sinais dos fins dos tempos, a promiscuidade. Eu estava subindo Afonso Pena com meu filho, e ele agora com 15 anos, já está enxergando coisa que antes, até esses dias, ele não estava nem aí. E eu falei: meu filho, você está percebendo que agora você sai na rua e você está enxergando todos os bumbuns e todas as melancias superiores? Logicamente, com ele eu falei outros nomes. Pai, está acontecendo isso comigo, pai. Eu falei: meu filho, você acha que isso é hormônio ou demônio? Ele falou: pai, é hormônio. E você acha que o seu pai enxerga também? Porque ele fala que eu sou santo, que o meu coração é perfeito, que não sei o que. Eu falo: meu filho está enganado. Eu fui transformado, meu coração foi purificado, mas coração bom, eu só conheço um. O de quem? O de Deus. O que você acha, meu filho? O seu pai também enxerga? Não sei, pai, o senhor enxerga? Só não enxergaria se fosse cego. Então, meu filho, você não está com defeito, você não está se afastando de Deus, é normal. Agora, não seria normal você, como cristão, está pensando em pegar todas. Deus me livre, pai. Meus colegas que são assim, eu estou orando por eles. Então, meu filho, você acha que eu sou fiel à sua mãe só porque ela é linda, maravilhosa, tem olho azul e parece com a Barbie? Não sei, pai. O que você acha, meu filho? A sua mãe é fácil? Não é não, pai, mas o senhor também não é. Então, meu filho, você acha que a sua mãe é fiel a mim, eu sou fiel a ela só por causa dela, ou ela é fiel a mim só por causa de mim? Não sei, pai. Eu disse: não, meu filho, eu sou fiel à sua mãe porque eu a amo e porque eu temo a Deus. Ela é fiel a mim porque ela me ama e ela teme a Deus, porque todo ser humano o tempo todo, por mais bem casado que esteja, recebe seta satânica de todo jeito, querendo dizer para ele: olha lá, ó, aquele é melhor, aquele é mais bonito, aquela é mais bonita, olha lá, aquela ia te incomodar menos, aquele te incomodar menos, aquele ia te amar mais, aquela ia te amar mais. Quem concorda comigo, levante a mão. É a realidade. Pode-se até não admitir, mas para ser fiel é uma guerra. E para ser infiel é só seguir o curso do mundo. Quem segue o curso do mundo? Quem não tem Espírito Santo. Quem me entendeu? Essa é a realidade. Então nós só podemos ser quem nós somos, um pouco menos pior do que a maioria, porque nós somos escolhidos, nós somos chamados, e esse é um grande privilégio, é um privilégio incomparável, incomensurável. Segunda lição que nós aprendemos com Moisés: o tratamento de Deus nunca será para arrancar ou destruir aquilo que Ele mesmo deu para nós condições de adquirir. Deus trata a pessoa a fim de que ela aprenda a depender dEle, a contar com Ele, a colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Por isso ninguém precisa viver apavorado, nem com medo daquilo que é altamente destrutivo, pecar contra o Espírito Santo. Você casou? É simples, coloque na sua cabeça: casados para sempre. A única pessoa com quem eu posso estar, que o diabo não vai participar, é com o meu cônjuge. Qualquer outra pessoa com quem eu estiver na relação íntima, o diabo vai participar. E pergunta para o seu vizinho: vale a pena fazer alguma coisa na companhia do diabo? Vale? Não vale. Então, a fidelidade, ela se dá pela convicção da presença de Deus ou da ausência da presença de Deus. Porque se nós formos acreditar na nossa vontade ou na nossa pureza, estaremos todos lascados e fritos em pouca banha. Porque foi Jesus quem ensinou a orar ao Pai: não nos deixeis cair em tentação. Foi Jesus que disse que nessa terra nós seríamos tentados.
Mas o Espírito de Deus escreveu através do apóstolo Paulo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e junto com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Isso vale um glória a Deus, isso vale um dedo profético. E você vai dizer para o seu vizinho: só vai cair se você quiser, só se quiser. Sabe por quê? Porque agora tem mais do que anjo cuidando de você. O próprio Deus mora dentro de você e mora dentro de mim. Para nós cairmos, nós temos que fazer muita força. Tem que fazer mais força para cair do que para ficar de pé. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Terceira e última lição, para irmos comer bobó mais cedo hoje. Deus sempre vai honrar e recompensar todos que se sujeitam à sua vontade. Deus sempre vai recompensar, vai honrar todos que se sujeitam à sua vontade. Porém, o agir de Deus não se fundamenta na nossa visão, nos nossos pensamentos. Ele está sempre acima de nós, na nossa frente. A visão de Deus é macro, mas pode ter certeza, Deus vai honrar sempre, Deus vai recompensar sempre todos os que se sujeitam à sua vontade. E o porém é esse, que infelizmente Ele não faz do jeito que nós esperamos, Ele não faz do jeito que nós queremos, Ele não faz a hora que nós queremos. E Moisés então precisou viver 3 etapas de 40 anos. E a vida de Moisés vai deixando muito bem claro e estabelecido que o seu maior anseio, o maior anseio de Moisés, não era por terra ou por prestígio da parte do povo. Moisés queria o que Deus queria que todos quisessem ter com Ele. Moisés queria intimidade com Deus. O único ato na terra que pode te levar, me levar, nos levar a nos tornar seres incomuns e extraordinários. A vida de Moisés, amados irmãos, deixa isso muito claro. Abra sua Bíblia junto comigo em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, 15. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Olhe para cá, por favor. A conversa aqui era Deus dizendo para Moisés: minha paciência acabou, eu não aguento mais esse povo, eu estou cansado do povo antes de você, Moisés. Então vamos fazer o seguinte: já designei o anjo vai na frente, ele vai abrir os caminhos e ele vai matar o povo que estiver no caminho de vocês. Então vai você e o anjo, é melhor que eu não esteja com vocês, porque senão eu vou destruir esse povo. Olha a oportunidade que o Moisés teve. O anjo iria à frente, ia fazer todo o serviço, ele e o povo iam herdar a terra toda, ouro à vontade, riqueza à vontade, casa sobrando, tudo que a terra podia oferecer naqueles dias, Moisés teria garantido.
Mas o que o Moisés diz? Eu não estou preocupado com terra, não estou preocupado com casa, não estou preocupado com coisa, eu quero é a tua presença. Tudo isso sem a tua presença para mim vale nada. Então, se o Senhor não for, que vá o povo, eu prefiro morrer aqui onde eu estou, na tua presença. E o Senhor diz para ele: eu me agrado de você, Moisés. Eu te conheço, Moisés. Eu conheço você pelo nome, porque eu sei que você precisa comer, eu sei que você precisa morar, eu sei que você precisa vestir, eu sei que você precisa existir, mas você não está preocupado com nada disso. Você me quer, Moisés, você nunca nem me viu, só me viu de relance. Você me ouve falando com você, mas me vê, e ainda assim você me quer, Moisés. Você não quer possuir tudo que todo mundo quer, porque você me prefere. Moisés, você não tem juízo. Então, Moisés, eu vou fazer o que você me pede. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, entra a prova de que nós não conseguimos alcançar o que Deus tem para nós. Nós não conseguimos entender porque em algumas coisas Ele diz não e para outras Ele diz sim. Eu farei o que você me pede. Vou junto com você e vou junto com o povo. E aí, se você vai um capítulo para frente, no 34, capítulo 34, 7 de Deuteronômio, tem uma mensagem estarrecedora. Moisés tinha 127 anos de idade quando morreu. No entanto, seus olhos não precisavam de óculos e nem seu vigor físico havia desvanecido. Moisés tinha 127 anos, mas estava pronto para continuar vivendo na terra. Estava forte, vigoroso e enxergava muito bem. Então pergunte aí para o seu vizinho: por que Deus recolheu Moisés então? Porque Deus honra e recompensa quem se sujeita à vontade dEle. Mas apóstolo Lucas, a vontade de Moisés não era entrar na terra? Sim, Moisés achava que aquilo fosse o melhor para ele, mas Deus sabia o que era muito melhor para a vida dele, porque os pensamentos de Deus para Moisés eram mais altos do que os pensamentos de Moisés, os caminhos de Deus para Moisés eram mais altos do que os caminhos de Moisés. E Deus, na sua grandeza, onisciência, onipresença, onipotência, recompensou Moisés. Deus recolhera Moisés para livrá-lo do povo de coração endurecido. Porque até ali, Moisés havia desagradado a Deus uma única vez. Mas Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que Deus disse para ele: rapaz, você não podia fazer isso. Você me conhece, eu te conheço. O que eu te dei, eu não dei para nenhum outro. Olha, você não podia. Você está colocando em risco a sua permanência na terra. Porque se esse povo está conseguindo te vencer, eu não mais vou poder deixar você com esse povo, porque esse povo não te merece. Quem está me entendendo? Olhando pela razão, parece que Deus castigou Moisés, mas a verdade é absolutamente outra. Deus livrou Moisés. Nós precisamos aprender que o nosso Pai é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, e Deus trabalha sempre para o nosso bem, ainda que a nossa visão limitada ache que Ele está trabalhando para o nosso mal, contrariando a nossa vontade. Deus recolheu Moisés para livrá-lo do povo de coração endurecido.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para serem conformados segundo a imagem do seu primogênito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e querem tornar-se cada dia mais parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o alvo de Deus para nós aqui na terra, independente de qual seja o seu disfarce. O disfarce é a sua profissão, o seu meio de trabalho. Todos nós fomos chamados para ser nessa terra como Jesus foi aqui, para que um dia nós sejamos como Ele é, onde Ele está, para que nós também recebamos um corpo glorificado. Diga aí para o seu vizinho: há esperança para você. Corpo glorificado significa sem defeito. Olha aí que maravilha. Para quem não tem cabelo vai ter, para quem tem nariz de Zé Carioca não vai ter, ou pelo menos não vai enxergar. Vai estar tudo resolvido. Deus sabe o que faz. Quer uma prova neotestamentária que Deus não castigou Moisés, mas sim livrou Moisés? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17. Enquanto você vai procurando, Deus escolhe quem Ele quiser, e Ele trabalha na vida da pessoa para que ela se desenvolva o máximo que puder. O tratamento de Deus nunca será para arrancar de nós ou destruir o que Ele mesmo nos deu condições de adquirir. Ele trabalha para nos tratar, para nos fazer ligados a Ele, linkados nele, dependentes dele. Deus sempre vai honrar e recompensar todos que se sujeitam à sua vontade. Mateus capítulo 17, versículo 1, diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. A face de Cristo resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente, quem? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Diga para o seu vizinho aí: Deus age sempre para nos dar o melhor, ainda que no momento pareça ser pior. Elias, todos nós sabemos que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Quem se lembra disso? E Elias foi arrebatado depois de ter vitória sobre os profetas que ele matou? Sim ou não? Não. Ele foi arrebatado depois de entrar em depressão, entrar numa caverna, dar um trabalho lascado para Deus, e Deus provar através dele que Ele sempre honra e recompensa quem se submete à sua vontade, ainda que fale. Elias foi arrebatado, não morreu. Mas e o Moisés? Moisés, a Bíblia diz que ele morreu. Mas como que ele poderia estar aqui se ele morreu? Diga para o seu vizinho: ele morreu, mas ressuscitou. Diga para o seu vizinho: o que está morto dentro de você, Deus pode ressuscitar. Mas Ele só ressuscita se você deixá-lo trabalhar em seu favor. Se você esperar nele, na presença dEle, sem se desviar do caminho dEle, como nós temos visto aqui nesses dias. Convido você para colocar-se de pé. Cante comigo.
desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a antiguidade, está no controle. Deus, desde a antiguidade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. E me traz de volta a vida. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós cremos na Tua soberania e na Tua grandeza, e por isso nessa hora eu clamo junto com os meus irmãos e irmãs: sopre nas nossas narinas o sopro da ressurreição, sopre em nossas narinas e vai dando vida a tudo que está necrosado dentro de nós. Sopra em nossas narinas e vai avivando o que precisa ser avivado para que nós sejamos homens e mulheres, ó Deus, que esperam em Ti, que aguardam em Ti, que creem que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, que creem que o Senhor é o Deus que honra e recompensa aqueles que se deixam ensinar, aqueles que se dispõem a crescer, aqueles que se dispõem a abrir mão, ó Pai, de tudo aquilo que nos impede de ter intimidade profunda com o Senhor. Pai, nós temos aprendido que na medida que Abraão foi andando, ele foi enriquecendo. O Senhor nunca teve e nunca terá dificuldade de dar coisas para os teus filhos, mas ajuda-nos nesses dias a querermos mais a intimidade com o Senhor do que qualquer coisa sobre a face dessa terra. Pai querido, dá para nós a convicção absoluta de que o Senhor sabe e pode trabalhar em todas as etapas das nossas vidas. Gera em nós um coração capaz de aprender, ó Pai, com o texto sagrado. Gera em nós um coração capaz de confiar que o Senhor é um Pai que trabalha para o nosso bem. Poderoso Deus, Moisés chegou aos 127, e quem de nós sabe até quando vai chegar? Só o Senhor sabe o nosso tempo sobre a face da terra. Só o Senhor é quem pode estender ou abreviar os nossos dias. Por isso, Pai, nós queremos aprender a viver na absoluta dependência do Senhor, Pai, sendo diligentes sobre a terra, remindo o tempo, mas confiando no Senhor acima de todas as coisas. Dá-nos um coração, meu Pai, igual ao Teu, como testemunharam aqui, ó Deus, o Diógenes e a Flávia, num ambiente absolutamente desfavorável, o Senhor mostrou a Tua graça, a Tua glória, a Tua grandeza aos Teus filhos.
Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá que o povo que congrega nesta casa de oração não precise se preocupar com as coisas, que se cumpra a profecia da boca de Cristo, que as coisas o Senhor acrescentaria. Então dá que nesses dias sejamos um povo, Pai, que ama a Tua presença, antes e acima de qualquer outra coisa sobre a face dessa terra. Ó Espírito de Deus, traga sobre nós um bálsamo, traga sobre a nossa mente um renovo, traga sobre a nossa alma o equilíbrio do céu, traga sobre o nosso corpo a saúde que o Senhor deu a Moisés. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesses dias o Senhor possa nos encontrar, que nesses dias o Senhor nos encontre na posição de soldados fiéis, de obreiros fiéis, de homens e mulheres que colocam a mão no arado, sem olhar para trás, sem retroceder, sem abrir mão, ó Pai, de Te agradar, de Te glorificar, de Te engrandecer, de manifestar o bom perfume de Cristo, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós Te adoramos, Pai, nós Te exaltamos, porque só o Senhor é Deus, e não há quem realize os feitos maravilhosos que o Senhor realiza, não há quem opere o que o Senhor opera. Nós Te engrandecemos, nós Te glorificamos com o coração agradecido, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus. Diga para o seu vizinho, até terça-feira é a sexta das 7 terças do destravamento da alma. Passe por ali, pegue a sua marmita de bobó e vamos esperar quem vai jejuar até às 6 para comer depois. A turma do encontro está jejuando.